Apesar da sua grande popularidade, a figura da bruxa tem representado uma das grandes formas de demonização da mulher e do corpo feminino. Em um mundo que ao mesmo tempo deseja, mas teme o poder do corpo de uma mulher, pensar na figura da bruxa remete diretamente a anos e anos de uma representação em variados meios culturais, onde a bruxa é sinônimo de maligno. Quando se pensa em bruxaria maléfica, automaticamente se relaciona isso ao corpo feminino. E não é algo que surgiu na cultura pop. Na verdade, isso tem bases históricas. Desde o final da Idade Média que essa ideia começa a fazer parte do imaginário social e, apesar da mudança dos tempos, isso infelizmente persiste até hoje. Quando a gente pensa na estrutura cristã, fica claro que a figura feminina foi definida como essencialmente negativa. O ser que leva os homens e, consequentemente, a sociedade inteira à ruína. Vamos parar para pensar sobre Eva, a primeira mulher que temos contato na Bíblia e que era companheira de Adão. Se você não conhece a história bíblica, é ela que inicialmente come o fruto do conhecimento do bem e do mal, que era proibido por Deus a quem fazia parte do jardim do Éden. É ela quem desobedece primeiro às ordens e acaba induzindo Adão a fazer o mesmo. Ou seja, é através da mulher que surge o pecado no mundo. E se valendo dessa e de outras narrativas que definem a mulher como uma criatura essencialmente negativa, que a Igreja Católica sempre fez questão de responsabilizar o corpo feminino por todos os males humanos, criando uma associação da figura feminina com o próprio diabo. E essa visão chegou até as artes, em todas as suas formas. E no cinema, a figura da bruxa normalmente é usada de maneira recorrente dentro do horror, como forma de inspirar medo e alertar para os perigos existentes no feminino. Aí você vai chegar e me dizer que não é só no gênero do horror que a bruxa é associada a algo demoníaco. E sim, você tem razão. Como eu já citei aqui, isso é maior do que o cinema e está no imaginário coletivo. Muita gente pensa em bruxa e automaticamente remete a algo negativo, mas quando a gente pensa em cinema, é no horror que a personagem da bruxa está constantemente associada ao demoníaco em conjunto com a questão do corpo e da sexualidade feminina. A coisa da representação da bruxa dentro do cinema de horror é tão complexa que muitas vezes quase chega a algo antifeminino e que remete bastante ao discurso que levou à caça às bruxas. E eu não tô dizendo que os filmes de horror querem algo semelhante à Inquisição, ou que possuem um discurso igual ao discurso existente naquela época. O que eu estou dizendo aqui é que vários filmes de terror que usam a figura da bruxa trazem em seus discursos grandes associações com o pensamento vigente na época em que mulheres foram caçadas e mortas por bruxaria. A demonização do corpo feminino chega a esses extremos, infelizmente. Muitas vezes isso sendo colocado de forma absurdamente óbvia, mas em outros momentos a coisa sendo feita de uma maneira um pouco mais sutil. Séculos depois da caça às bruxas, o estereótipo da mulher bruxa demoníaca ainda faz parte do imaginário coletivo e continua sendo usado pela mídia, muitas vezes à exaustão. Nas décadas de 60 e 70, foi quando essa demonização da mulher bruxa ficou mais popular dentro do cinema de horror. Nesse período, as bruxas eram representadas como mulheres que buscavam pela juventude e pela beleza de forma desenfreada e irracional, além de serem criaturas que usavam o sexo para alcançar seus objetivos e tinham sede de vingança e poder. Elas eram uma ameaça à estrutura vigente, subvertendo a tradicional hierarquia dos gêneros, sendo tratadas como uma ameaça à sociedade e, por isso, acabando sendo punidas. Segundo Brenda Gardner Walter, no livro Our Old Monsters, Witches, Werewolves and Vampires from Medieval Theology to Horror Cinema, que em tradução livre significa Nossos Velhos Monstros, Bruxas, Lobisomens e Vampiros da Teologia Medieval ao Cinema de Horror. Ela diz que um dos principais padrões das personagens é o desejo de destruição de casais e famílias felizes. E justamente por conta disso, no final dos filmes, quase todas as bruxas são derrotadas ou por um personagem masculino ou por uma mulher obediente e casta, perpetuando a ideia de que uma mulher que foge ao ideal masculino e tradicional merece ser punida. Ou pior ainda,
manter a ideia preconcebida e extremamente absurda de que mulheres são seres que, em essência, são maldosos, perversos e possuem algum tipo de conexão com o mal sobrenatural. E é aí que o filme The Love Witch, dirigido pela Anna Biller, é interessante para a gente conversar um pouco sobre a figura da bruxa no imaginário dentro do cinema de horror e a necessidade de subversão desse pensamento que já foi propagado por tempo demais. Se você nunca ouviu falar de The Love Witch, ou em português A Bruxa do Amor, é um filme de 2016 e que, como o nome deixa claro, é um filme de bruxa. O longa conta a história de Elaine Parks, uma mulher que descobre na bruxaria, nos usos dos feitiços naturais, uma forma de fazer com que homens se apaixonem por ela. Depois de uma vida inteira de abusos, Elaine busca o amor de qualquer forma e seus resultados muitas vezes se tornam desastrosos. Quando se fala de grandes filmes do cinema, os primeiros que são lembrados sempre são dirigidos por homens. Os diretores de cinema que são estudados e cultuados também, enquanto mulheres são apagadas, como aconteceu com a cineasta Alice Guy Blaché, que foi a primeira diretora de ficção conhecida pelo mundo. Com um padrão masculino como esse, é difícil não chegar à conclusão que a forma como encaramos o cinema também tem a ver com o olhar masculino. É importante lembrar também que o ideal de masculinidade e feminilidade é uma construção social, que hoje existem vários estudos questionando essa ideia binária que divide tudo em dois gêneros. Que um olhar considerado masculino também passa por uma construção dentro da nossa sociedade. E por isso eu queria deixar claro que quando eu falo sobre olhar masculino e olhar feminino, eu não estou esquecendo que gênero é completamente uma construção social, que existem vários olhares femininos e não um olhar único, ok? Mas justamente por existir uma perpetuação do homem branco, cisgênero e heterossexual dentro do cinema ao redor do mundo, que obras como The Love Witch são importantes. Diferente do cânone, que faz questão de apagar tudo que é socialmente considerado feminino, o filme da Anna Biller deseja fazer exatamente o contrário. Ele quer elevar algumas das coisas consideradas partes da feminilidade, enquanto discute sobre os problemas que vêm desse olhar unicamente masculino e com essa demonização do que é considerado de mulher, sabe? E mais, o filme resolve trazer o debate da masculinidade tóxica, tema que está até bastante comentado atualmente, mas que ainda é um problema social gigante. Em geral, homens possuem uma construção da masculinidade que pode ser considerada problemática, que exclui a conexão com as emoções. E em uma sociedade extremamente machista, esse afastamento masculino do que é emocional faz com que eles muitas vezes sejam péssimos com mulheres. É provável que você já tenha ouvido falar, que mulheres são seres mais emocionais, muito mais sentimentais e que, na verdade, homens é que são seres que se valem da racionalidade. Talvez também tenha se deparado com a ideia de que o sonho da vida das mulheres é o casamento. Na realidade, dentro da nossa sociedade, ser mulher significa que, independente do que você quer ou deseja, você vai viver com o peso que os papéis de gênero carregam. Independente do feminismo e de quanto se lute para mudar determinadas imposições que o patriarcado traz, ainda somos todos bombardeados por diversas ideias de qual é o lugar da mulher e como uma mulher deve ser e se comportar. Nos últimos anos, a representação feminina dentro do gênero do terror tem sido bastante rica. Depois de décadas tendo como representação Final Girls, ou mesmo em Scream Queens, que, para quem não sabe, são estereótipos muito usados dentro do gênero e que trazem algumas questões meio problemáticas. Na atualidade, estamos vendo mulheres que ultrapassam esses estereótipos que já estão super batidos. São protagonistas com complexidade, mulheres que subvertem as representações de gênero dentro do terror, e são filmes que se utilizam dessas personagens como alegorias para críticas sociais. Seja uma menina descobrindo seu gosto por carne humana como forma de falar da sexualidade feminina, como acontece em Raw, ou uma mulher que encontra um monstro dentro do seu lar e ele acaba sendo uma alegoria para a depressão pós-parto e para as dificuldades da maternidade solo, como acontece em O Babadook, sabe? São novos olhares para questões consideradas femininas
e que precisam sim ser debatidas. E é por conta disso que um filme como The Love Witch é tão interessante e merece ser falado, porque ele vai tratar dessa ideia de que as emoções consideradas femininas são menores, que mulheres são fracas e frágeis, e toda essa ideia ultrapassada do que uma mulher é ou não é. E tudo isso se valendo do gênero do terror com um toque de comédia. E ainda trazendo uma estética que é um tributo ao cinema do final da década de 60 e da década de 70. E possuindo uma protagonista que parece uma Lana Del Rey que gosta de tarô e Wicca. É uma combinação muito interessante quando você se depara com ela, até um pouco inusitada. The Love Witch traz a questão da monstruosidade da bruxa que permeou o cinema de horror e o imaginário social por tantos anos, mas faz isso enquanto questiona essa visão da mulher bruxa demoníaca. Elaine, a protagonista do filme, é uma mulher que, como muitas outras que a gente encontra no dia a dia, só deseja que os homens olhem para ela como um ser humano real, não como uma criatura idealizada por conta da sua beleza. Não uma mulher que precisa apagar os traços da própria personalidade para ser aceita. Só que essas coisas que ela desejava lhe foram negadas, da mesma forma que diariamente essas coisas são negadas à maioria das mulheres. E por conta disso, a própria Elaine pensa em si como uma garotinha que sonha com um príncipe em um cavalo branco e se torna um ser monstruoso para se proteger e combater a monstruosidade da masculinidade tóxica. Ou seja, Elaine é um monstro, só que um monstro absurdamente interessante e com razão de ser. O interessante é perceber como a Anna Bieler, a diretora do filme, ela pega a ideia de que mulheres são sempre extremamente sentimentais e reverte tudo. Na verdade, mostrando que muitos homens, por conta da forma que a sociedade, cria a masculinidade, eles não estão preparados para lidar com os próprios sentimentos e emoções. Ela chega a dizer que o que faz todos os homens morrerem é entrar em contato com os próprios sentimentos. Por mais que Elaine faça feitiços e dê poções para os homens, o que os mata diretamente não é ela, mas sim o quanto os sentimentos desses homens, ao se apaixonarem por ela, saem do controle. A coisa cresce ao ponto deles literalmente morrerem de amor. É uma quebra de padrões, uma mudança completa dos estereótipos que colocam as mulheres como maníacas por amor. É interessante observar que a bruxa retratada no filme, ela foge completamente da ideia da bruxa demoníaca. Elaine passa longe de ser uma mulher repulsiva, pelo contrário, ela é extremamente padrão. E ela sai seduzindo todos os homens da cidade, o que a colocaria na categoria de bruxa sexualizada. Quer destruir as famílias, mas no caso da protagonista de The Love Witch, ela é uma mulher em busca de amor. O desejo de Elaine não é destruir lares nem nada do tipo. É conseguir amor. Ela pode acabar destruindo lares no processo, mas é importante pensar que Elaine não é a bruxa que tem como meta a destruição das famílias e por isso ela sai um pouco do estereótipo. O desejo dela nunca é ser má. Durante todo o filme vemos flashbacks do passado da Elaine e na verdade o que vemos é que ela sofreu muito por conta de relacionamentos não saudáveis com os homens que passaram em sua vida, incluindo o seu próprio pai. Homens que criticavam a sua aparência e o seu jeito de ser, homens que diziam que ela não era boa o suficiente. E é por isso que a gente entende a monstruosidade de Elaine, que segundo a própria diretora é tipo o monstro de Frankenstein. Ela se tornou quem é por culpa dos próprios homens. Ela foi criada através dessas opressões diárias, onde mulheres devem sempre ter uma aparência sexy, mas não tão sexy a ponto de chamar a atenção de outros homens e provocar desejo neles. Mulheres devem ser submissas, cuidar do lar e dos filhos, mas sempre devem estar dispostas ao sexo quando os homens desejam. Mulheres não podem ser dependentes, mas independência demais é um problema. E é por conta disso tudo que Elaine acaba entrando num culto onde a ensinam o poder da alquimia e ela se torna bruxa. Para que ela possa se tornar essa mulher perfeita que a sociedade espera dela, só que ao mesmo tempo cheia de poder sexual. E aí a gente volta ao estereótipo da bruxa demonizada que, apesar de sempre colocada
como demoníaca, destruidora da família. Ao mesmo tempo, muitas vezes essas bruxas são usadas como um tipo de ideal sexual masculino. Uma mulher, para manter o seu relacionamento, deve sempre saber enfeitiçar o seu homem na cama e fazer tudo para o prazer do parceiro, mesmo que seja em detrimento do seu próprio prazer. É absurdo, né? Elaine, por mais monstruosa que seja, na verdade se torna bruxa justamente para poder ser esse ideal masculino. E mais, ela aprendeu a lidar com a sua sexualidade no culto que se envolveu, só que o discurso empoderador vem da boca de um homem e ele abusou de Elaine durante o tempo que ela esteve no culto. É uma reprodução do que a gente vê muitos homens fazerem dentro da nossa sociedade. Homens agradáveis e com discursos supostamente feministas, mas que na verdade abusam de mulheres das mais variadas formas. Outra coisa interessante no filme é que Elaine é uma bruxa que não tem poderes mágicos, que surgem do nada. Ela se tornou bruxa conhecendo a natureza, a energia ao redor dela. Algo semelhante às bruxas que existem de verdade ao nosso redor, que nada possuem da figura estereotipada da bruxa que o cinema de horror fez questão de disseminar. E honestamente é uma forma de representação que me agrada bastante. Mas não é apenas de referências da vida real e do cinema de horror, né, que The Love Witch bebe. Na época que o filme saiu, muitos críticos disseram que a cineasta, né, a Anna Biller, ela pegava como referência os filmes de exploitation. E por mais que as imagens pareçam saídas de um filme daquele período, não faz sentido a comparação, porque aqueles filmes eram feitos para o prazer masculino, sem incluir as mulheres como espectadoras. Anna Biller diz que não tem conexão com o exploitation, pois ela o vê como um precursor da pornografia, o que The Love Witch se distancia completamente. Algo interessante de observar no longa é a maneira que ele usa a nudez, sabe? Nunca é algo exploratório. A nudez é usada de forma natural, sem excessos, e a câmera da diretora não explora o corpo feminino. Outra referência usada em The Love Witch é do musical francês Pele de Asno, do Jacques Demy. Sim, a Anna Biller diz em alto e bom som que ama o diretor francês, que eu também amo. E que a cena de casamento que existe no seu filme é inspirada na cena de casamento do filme Pele de Asno, que é um musical que adapta de forma super estilizada um conto de fadas. É curioso que pode soar estranho que um filme de bruxaria use um conto de fadas como inspiração, mas a verdade é que The Love Witch é um filme de bruxas que funcionaria de forma bem interessante se fosse um musical. Na verdade, The Love Witch flerta com diversos gêneros. Reformula um pouco a figura da bruxa demoníaca que ficou tão conhecida e faz isso de forma muito interessante, sempre deixando muito claras as mensagens que deseja passar. É um filme completamente feminista que quer deixar claro o seu posicionamento político, e tudo isso com um estilo bem marcante. É muito difícil sair indiferente ao visual de The Love Witch, seus maneirismos e sua forma de deixar claro que já passou da hora da figura da bruxa parar de ser vista como a grande vilã de todas as narrativas em que está presente. Você já viu The Love Witch? Não? Então corre pra ver, porque vale muito a pena. E não esquece de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal para receber mais conteúdo sobre horror, sobre estereótipos no cinema. É isso. Tchau!